Nos últimos 2 episódios desta série vimos a evolução do futebol desde a sua chegada a Portugal até ao final da monarquia. Depois analisamos os desenvolvimentos do futebol regional na Primeira República, os principais clubes da época, rivalidades, primeiras organizações e principais momentos ao longo dos primeiros quase 50 anos de existência do desporto rei no país. Chegamos então agora à época de 1921-1922, que marca a organização pela UPF, antecessora da atual federação, da primeira competição de cariz verdadeiramente nacional disputada no país. Estamos a falar do Campeonato de Portugal, uma prova em formato de torneio por vezes esquecida na história do futebol português, cuja criação precedeu a Liga Portuguesa e a Taça de Portugal. Disputado anualmente, o Campeonato de Portugal foi palco de 17 edições, antes de ser extinto em 1938. Mas não podemos seguir para esta primeira edição da prova, sem antes primeiro visitar a época futebolística nos vários campeonatos regionais. Na linha do episódio anterior, o Campeonato de Lisboa vai ocupar grande parte da retrospectiva, visto ser o campeonato regional mais competitivo e bem documentado da época, onde ferviam as maiores rivalidades da altura. Neste ano, o Sporting voltou a exercer o seu domínio na capital. O formato do campeonato regional tinha sido alterado ligeiramente, sendo agora organizado em duas divisões. Ao invés dos resultados dos anos anteriores determinarem a divisão das equipas, utiliza-se a antiguidade como critério, deixando alguns dos melhores clubes, como o Casa Pia, campeão do ano anterior, Belenenses e Vitória de Setúbal, relegados à segunda divisão lisboeta. Os Leões superiorizaram-se assim ao Benfica para conquistar o primeiro lugar. Depois, para tirar todas as teimas, jogar-se uma final entre os vencedores da primeira e segunda divisão do Campeonato de Lisboa. Nesse jogo, o Sporting venceu o Belenenses por 2-0, sagrando-se assim campeão indiscutível de Lisboa pela terceira vez. Os encarnados podiam apenas contentar-se com a conquista da Taça de Honra, mas não iriam participar na primeira edição do Campeonato de Portugal. No Porto, o resumo da época regional é o mesmo que na época anterior e que nas 17 épocas seguintes. O Futebol Clube do Porto vence, vence e vence novamente, sendo o indiscutível campeão do Norte de Portugal e cada vez mais experimentado e pronto para competir a nível nacional, com alguns dos melhores jogadores do país. No Algarve e na Madeira continuaram-se a realizar as primeiras edições dos campeonatos regionais, com o Farense e o Marítimo a sagrarem-se campeões respectivamente. Acabada a época regional, em maio estava então marcada a tão aguardada primeira edição do Campeonato de Portugal. Originalmente era suposto ser uma competição com os campeões das 4 associações de futebol. No entanto, os representantes da Madeira e do Algarve viram-se incapazes de suportar os custos de viagem, desistindo de participar na inédita prova. Sobraram assim Porto e Lisboa como as únicas duas regiões a competir nesta primeira edição. A rivalidade entre as duas cidades já se jogava fora de campo no panorama social do país, com um mal-estar cada vez maior entre Norte e Sul, derivado de razões históricas e dos desenvolvimentos políticos atribulados da época. Os respectivos campeões, Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal, iriam assim disputar a primeira de muitas batalhas numa rivalidade regionalista que iria incendiar o futebol nacional durante quase toda a década. A final seria disputada a duas mãos. O primeiro jogo aconteceu no Porto, com os azuis e brancos da casa a saírem vitoriosos por 2-1, após uma reviravolta no marcador protagonizada por Tavares Bastos, com o segundo golo a entrar já perto do final da partida. Na Invicta festejou-se o dia como um São João antecipado. No entanto, ainda nada estava perdido para o Sporting, que ainda tinha a segunda mão para equilibrar as contas, e assim fez, vencendo por 2-0 no Campo Grande uma semana depois. No entanto, o desempate por golos ainda não era critério, tendo assim de se recorrer a uma finalíssima para determinar o campeão de Portugal. De assinalar que em ambos estes jogos a paixão do público da casa resvalou para a hostilidade clara ao clube visitante. Segundo relatos, este nível de animosidade era inédito para os jogadores e árbitros, que viam a sua ação altamente condicionada pelo ambiente. Jogar em casa nesta altura era por isso uma vantagem ainda muito mais determinante do que é hoje em dia. O local da finalíssima foi deste modo decidido por sorteio, entre os vários campos capacitados para uma partida desta dimensão. A sorte sorriu ao Porto. A final iria disputar-se no campo do Bessa, casa do Boa Vista, localizada na cidade invicta. O resultado deste sorteio não agradou nem ao Sporting nem à imprensa lisboeta, onde se escreveu que os jogadores visitantes foram impedidos de dormir na noite anterior ao jogo, por festejos intensos ao redor do seu hotel. Seja como for, no dia seguinte deu-se um jogo renhido e de emoções fortes. Com o Bessa a arrebentar de gente, o Porto adiantou-se no marcador. Minutos mais tarde tiveram a oportunidade de ampliar a vantagem por penalti. Artur Augusto converteu com sucesso, mas o árbitro invalidou com justificação de que não tinha dado ordem para a marcação. E na repetição, o jogador portista rematou com força contra a barra. O Sporting aproveitou o momento e empatou o jogo aos 70 minutos, levando assim o drama que não parecia acabar para prolongamento. No prolongamento foram os azuis e brancos quem prevaleceu. Empurrados pelo público, marcaram o 2-1, esmorecendo os jogadores do Sporting, que ainda permitiram uma machadada final 3-1 apenas minutos depois. Com o apito final, o estádio explodiu em alegria, assim como toda a cidade. O Sporting iria queixar-se da arbitragem e do ambiente hostil, mas seja como for, o Futebol Clube do Porto sagrava-se assim como primeiro campeão de Portugal.
À margem de todo o alvoroço no futebol regional e mais tarde no Campeonato de Portugal, na época de 21-22 foi concebida e organizada a estreia da Seleção Nacional Portuguesa, num jogo amigável com a vizinha Seleção da Espanha marcado para dezembro de 1921. Organizada talvez seja um termo demasiado forte, visto que este princípio de atividade da equipa das esquinas foi tudo menos consensual. A polémica começou logo com a renúncia de Artur José Pereira, a grande estrela do futebol da altura, em participar, por solidariedade com os colegas do Belenenses que não tinham sido convocados. Depois, as associações de futebol do Porto e Lisboa trouxeram a sua rivalidade também para este assunto, discordando violentamente sobre a contribuição de fundos para a viagem a Madrid. Os portuenses recusaram contribuir, alegando como justificação que a maior parte da seleção iria ser composta por jogadores de Lisboa. A guerra entre Norte e Sul só se intensificou, e a Associação de Futebol do Porto proibiu ademais que qualquer jogador de equipas da associação viajasse para participar no encontro, com apenas Artur Augusto do Futebol Clube do Porto a rebeliar-se contra a ordem. Apesar de todas as quesílias, no final foi reunido um conjunto de jogadores, com nomes sonantes da época, como Ribeiro dos Reis, Cândido Oliveira, Jorge Vieira e outros notáveis. O encontro terminaria na expectável derrota de Portugal frente à Espanha. O resultado ainda foi honrável, um 3-1, com Alberto Augusto, avançado ao Benfica, a marcar o primeiro golo da história da seleção nacional.